aí, Mar, tudo bem? Oi, Cida, querida, quanto tempo! Que bom que estamos juntos de novo para o nosso Café com Fé. Café com fé. E hoje vai ser associado a ele um pequeno suco, né? Tá muito quente, Porque tá não muito é? calor, por aqui tá muito calor. Então nós vamos entregar esse momento da nossa conversa, do nosso diálogo e também das nossas reflexões ao Senhor, tá bom? Vamos. E nestes dias, Senhor, nós estamos aqui na Tua presença, te louvando, te bendizendo, te glorificando, te agradecendo por mais essa oportunidade, meu amado Deus, de estarmos juntos com os nossos irmãos na Tua presença. Te pedimos, Pai, abençoai este momento, a nós e a todas as pessoas que estão participando conosco, para que sejam momentos assim muito produtivos na nossa vida, que a gente possa desse encontro tirar muitas e muitas alegrias do Senhor no nosso coração. O Senhor esteja conosco, Ele que sempre nos une e reúne, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, Magda, a gente hoje vai conversar sobre a doença na família. Isso. Como a família se estrutura, né? Exato. Tendo um doente na família. Exatamente. E é um tema sensível, não é, muito, Cida? muito. Que a gente precisa abordar, porque quem já não passou por isso, quem já não vivenciou alguma situação desse tipo. Exatamente. A sensibilidade desse momento é muito aprofundada pelo amor que está rolando, né, entre o familiar que cuida e o familiar que está doente. Sim. Acho que o Senhor vai não tenho certeza, Ele vai nos direcionar para que a gente possa, junto com Ele, entender bem o que Ele quer que a gente medite a esse respeito. Sim. Ele mandou, inclusive, para nós muitas palavras boas através do catecismo, não é verdade? Vamos ler? Vamos. A gente separou e hoje a gente vai começar diferente, né? Vamos começar pelo catecismo, que vai nos ajudar a entender como viver esse momento aí de doença na família, de um ente querido. Qual é o parágrafo? Vamos abrir aqui no parágrafo 1503. Você vai ler ele todo? Ou só... Vou ler alguns tópicos que acredito que vão ser importantes aqui para a nossa conversa. Parágrafo 1503. E é até bonito porque ele começa assim: Cristo, médico. A compaixão de Cristo para com os doentes e suas numerosas curas de enfermos de todo tipo são um sinal evidente de que Deus visitou o seu povo e de que o reino de Deus está bem próximo. Jesus não só tem o poder de curar, mas também de perdoar os pecados. Ele veio curar o homem inteiro, alma e corpo. É o médico de que necessitam os doentes. Sua compaixão para com todos aqueles que sofrem é tão grande que ele se identifica com eles. Doentes, cuidastes de mim, onde a gente encontra em Mateus 25:36. E aí, para terminar, ele fala assim: seu amor de predileção pelos enfermos não cessou ao longo dos séculos, de despertar a atenção toda especial dos cristãos para com todos os que sofrem no corpo e na alma. Amém. É o cuidado do Senhor conosco, né? Porque Deus não ama a doença, Ele ama o doente. Deus não se alegra com a doença, Ele se alegra com o doente. Então, a gente vai vendo assim no fundo do nosso coração como a doença, num ente querido nosso, ela mexe na nossa fragilidade. Porque se você trata de um doente, mas de uma maneira terceirizada, você não é ligado intimamente àquela pessoa, não é? Estou falando certo? Sim. Você dá os cuidados que ela precisa, dá os remédios na hora que ela precisa, cuida dela, mas não há um envolvimento ali de amor, por mais afetuoso que você seja, mas é diferente de uma mãe que cuida de um filho, de um esposo que cuida de uma esposa, porque ali junto com o cuidado entra o amor. Sim. E o amor traz angústias, porque ele olha para aquela pessoa doente, para aquela criança doente e pensa: como é que isso vai acabar? Será que ele vai ficar bem? Será que eu vou dar conta? Será que eu vou cuidar? Né? Então aí o Senhor diz para nós que Ele é o nosso médico.
Ele tem a palavra maravilhosa que eu percebi nesse texto. Ele tem compaixão do doente. Sim. E aqui está falando das doenças tanto do corpo Quanto da quanto da alma, né? Assim, e quando você fala assim das inseguranças, das incertezas, das culpas muitas vezes, muitas né? vezes. Que dependendo da situação ali, as pessoas Exatamente. que são os cuidadores se envolvem, né? Poxa, será que eu não vi antes? Os questionamentos que não ajudam nesse processo, né? Exatamente. E acabam trazendo mais angústias, mais Exatamente. fragilidade. E aqui fala pra gente no catecismo, né, que ele está cuidando de nós, né? Ele é o Exatamente. médico dos médicos. E isso me lembra muito, vê se faz sentido essa fala para você. Me lembra muito como a gente vai viver a doença, né, na família. Uhum. Sendo a pessoa doente ou sendo cuidador de uma pessoa, de um ente querido que possa estar com alguma doença, seja ela física ou seja ela mental. Exatamente. Como a gente vai viver muda todas as coisas, né? Todas as coisas. Porque quando o Senhor fala aí na compaixão, ele não está dizendo em ter pena. Sim. É para ter pena, é para ter compaixão. Compaixão significa com, junto, paixão, sentimento. Eu sentir junto, né? Eu observar junto aquele caminhar da pessoa, Sim. da doença, né, naquela pessoa. E aqui a gente pode estar falando até de doenças longas. Sim. Porque tem as doenças breves, né? O filho que teve febre rapidamente, eu levei ao médico, tomou o remédio. Ali é uma situação. Mas é aquelas doenças que se arrastam. Sim. Né? Doenças que você sabe que, à luz da medicina, elas são incuráveis. Aquele quadro pode piorar, mas melhorar é muito difícil. Então, isso requer do familiar a compaixão. Sim. Que é o como, né? É o como eu vou viver isso. Isso. É diferente de eu tratar por obrigação, né? Eu estou cuidando dele, porque, afinal de contas, a gente ficou junto muito tempo e a gente... Não, eu estou cuidando dele ou dela, porque ele é um irmão, é um próximo. Sim. Isso me lembra também muito aquela passagem do Bom Samaritano. Você se lembra dessa passagem? Me lembro. O que você conta dela? Olha, assim, em linhas gerais. Essa passagem nos lembra, né? Essa parábola. Ela está lá em Lucas, nos lembra o quanto, né, Jesus, né, pede ao hospedeiro que cuide, né? E que quando ele voltar, ele vai dar muito mais, né? Vai acertar com ele. Exatamente. E é o que a gente recebe mesmo do Senhor. Exatamente. Principalmente no momento de doença, de adoecimento. Exatamente. Na família, né? E a gente não costuma ver dessa forma. Não. Por isso é que o como e as escolhas que a gente faz quando tem uma situação difícil na nossa casa vai fazer toda a diferença. Né? Porque Jesus, como na parábola do bom samaritano, traz sempre mais. Ele não é econômico nas graças e nas bênçãos. Tem misericórdia. Né? Exatamente. Essa passagem está lá em Lucas, né? Sim. E quando ele chega com aquele doente, ele entrega para o hospedeiro, mais ou menos assim, né? Sim. E ele diz, cuida dele, e ele deixa um dinheiro com o hospedeiro, cuida dele, o que gastares a mais na Sim. volta, né? Eu acertarei. Então, Senhor, é como se eu estivesse dizendo para você que está cuidando de um doente agora, cuida dele para mim. Eu deixo com você esse dinheiro, não é um dinheiro físico que o Senhor está deixando, ele está deixando com você a paciência, o amor, a responsabilidade, né? a resistência física para cuidar daquela pessoa. Porque na volta, quando é que Jesus volta? Ele volta a todo instante. Sim. Ele aqui não está falando da volta final Sim. dele, né? Ele está falando da volta. Então o Senhor está sempre de olho na gente. E quando você cuida de um doente, como muitas pessoas estão cuidando agora, nos dias de hoje, a gente sabe disso, você cuida de um doente, o Senhor te retribui, te dando mais alegria, te dando mais esperança, te dando uma fortaleza que você achava que não tinha. Sim. Substituindo as tuas noites de insônia por dias de mais tranquilidade. Então o Senhor está sempre atento. Cuidar de uma pessoa doente em nome de Jesus é diferente. É diferente daquela pessoa que, por exemplo, foi um mau marido. Não foi um bom marido, foi um traidor, um adúltero. E a mulher hoje cuida dele toda hora. Estou cuidando de você? Você não merecia, não. Você lembra aquilo que você fez? Então ela não está usando de compaixão. Ela está... Não sei se a palavra seria essa, mas como se ela estivesse pisando em cima do bem que ela está fazendo, né?
E o Senhor vai dizendo isso para nós. A tua família é um hospital. Um hospital para aquele doente. E o que um hospital deve ter? Um hospital deve ter pessoas habilitadas, que na família a gente não tem, mas o hospital deve ter uma pessoa habilitada. O hospital pode ter recursos humanos, mas se o hospital não tiver amor, ele é um hospital frio. Sim. É olhar para essas situações, né, que a gente vive muitas vezes, como se fosse mesmo Jesus ali, né? Na presença daquela pessoa que está ali debilitada naquele momento. Exatamente. Né? Que pode ser algo passageiro, mais curto, ou que pode ser algo mais duradouro, mas, nossa, o que será que a gente tem ainda que aprender aqui na nossa convivência? O que será que a gente precisa amadurecer na nossa fé? Quais são os comportamentos que a gente precisa aqui, né, de repente, deixar aflorar, que antes a gente não tinha? Porque a doença, ela traz muitos desafios. E traz muitas mudanças no sistema familiar. Mas ela traz também essa capacidade, né, da gente começar a olhar para a gente, para outra pessoa, para as nossas relações de uma forma diferente e talvez mudando o comportamento. Exatamente. E aumentando a nossa fé, vendo nessa pessoa Jesus. Né? Porque é realmente esse mesmo. É um momento, como a gente disse, de fragilidade, que os nervos estão assim à flor da pele, né, quando aquela doença se instala, mas aquele da família, que é um cristão, que é voltado para o Senhor, ele tem que manter a paz no coração. Manter a paz no coração, porque muitas coisas virão. Né? Há doenças, como a gente já disse, de curto prazo, há doenças duradouras, mas há doenças também que não dá para a gente atingir. Por exemplo, o doente que quebrou uma perna é uma coisa. O doente que está com uma deficiência neurológica é outra coisa. Mas o doente que está com uma doença na alma. Sim, são as psicológicas, né? Onde você não vê, mas que você vê ali todos os sintomas, né? E afeta todos da família. Toda a família. A criança que nasce com uma doença que o pai e a mãe sabem que aquela doença é uma doença que vai se prolongar. Então é um momento que exige de nós muita oração. Sim. Para a gente se fortalecer, não é, Cida? Porque a gente falando aqui, né, os nossos irmãos e irmãs que estão ouvindo, né, que estão aqui participando desse momento, desse cafezinho com a gente, pode pensar, mas elas estão conversando, mas não sabem o que eu estou vivendo de verdade aqui. De fato, a gente não atinge, né? Não. O que está acontecendo com cada família, com cada pessoa. A gente está falando de um olhar, de um paradigma daquilo que a gente viveu. Exatamente. Na nossa experiência de vida. Exatamente. E das pessoas que a gente já pôde conviver e da fé que a gente tem, mas o que a gente gostaria também de partilhar é que a gente sabe que não é fácil. Uhum. Tem dias e dias, né? Tem dias que sim, a pessoa vai perder a paciência, tem dias que a pessoa vai cansar, e não é por isso que a pessoa vai desistir, né? Porque a gente, quando está cansado, a gente precisa descansar e não desistir. Porque quando vem essas situações desafiadoras, a gente precisa manter a fé, se fortalecer, pedir, né, ajuda, ter um círculo de apoio. Exatamente, né? Ter orgulho de pedir ajuda. Exatamente, né? Ter essa humildade e tentar fazer da melhor maneira possível, não só para que aquele doente, né, aquela situação possa passar com mais tranquilidade, que é possível dependendo da situação, mas que a gente também possa entender na nossa condição humana e limitada, né, muitas vezes, mas que a gente está fazendo o melhor. Exatamente. E que tem dias que a gente vai cansar também. Vai chorar, né? Vai ficar triste, Isso, né? Exatamente. Porque senão fica naquela coisa, não, eu tenho que ser de ferro e eu não dou conta. E não é, a cruz não é essa. A cruz é pra gente do nosso tamanho. Exatamente. Né? E que a gente consegue carregar. Né? E a gente sabe que não carrega sozinha, porque Jesus está com a gente o tempo todo. Né? A gente precisa ajeitá-la, né, de cada dia. Tem dia que ela vai estar um pouco mais leve, tem dia que ela vai estar um pouquinho mais pesada. O importante é a gente não perder esse foco. E é importante a família agir como família, não só a família do local que mora ali naquela casa, mas como uma grande família, né? Então, a gente conversando aqui também, a gente quer também que a pessoa que não esteja vivendo uma doença na família, mas que ela sabe que na família do primo, na família da avó, está acontecendo uma doença, que ela disponha pelo menos uma tarde, ou um dia, né? Para ficar lá para render o outro, né? Para levar o doente no médico, se for o caso, para ficar lá conversando com ele enquanto o responsável pela doença está fazendo alguma outra coisa.
E esse elo de amor, ele justifica a doença. Uhum. Porque ficar doente, Deus não quer que a gente fique doente. Ele não, já voltamos a dizer isso. Ele não ama a doença, ele ama o doente. Sim. Ele não vai cultivar a doença na gente. Uhum. Mas quando ela acontece, é justamente para despertar o amor em quem está ao redor. O próprio grupo paroquial, o próprio grupo de oração, a pessoa comentar com seus amigos de oração. Sim. Gente, eu precisava que alguém ficasse lá em casa quinta-feira, Um suporte. porque quinta-feira eu realmente tenho que ir no meu médico, eu não tenho ninguém que fique com meu filho, com a minha mãe, com meu avô. E o outro, se puder, que vá, né? Uhum. Então, esse é um desencadear de compaixão. Sim. Não adianta dizer, ai, coitada, você sofre muito, né? Isso não ajuda, isso não ajuda. Não. Isso não ajuda. Isso faz com que o outro fique se sentindo realmente sobrecarregado e continua sobrecarregado. Uhum. Porque a doença, além dos problemas emocionais, traz também problemas financeiros. Né? Claro. O membro da família que está doente para de trabalhar, se ele for uma fonte de renda. Quem cuida dele também, às vezes, tem que faltar ao trabalho. Então, você vê que uma coisa puxando a outra. Sim. Não é? E os próprios gastos mesmo com a medicação. Com a medicação. Com situações ali que às vezes são necessárias para, né, para manter a pessoa razoavelmente com uma qualidade de vida, confortável. Exatamente. Porque requer muita abdicação e a pessoa tem que desistir de algumas coisas que ela fazia em prol daquele querido que está ali doente, né? E como é bonito também quando aquela família acolhe uma pessoa que nem é parente de sangue dela. Sim. Né? Não é pai, não é filho, não é irmão, mas é uma pessoa que não tem quem cuide dele, e aquela família acolhe. Isso são poucas que fazem isso, mas isso é muito importante. Sim. Porque o Senhor diz assim, num determinado momento do Evangelho, né? Eu tive sede, não me deste água, eu tive nu, não me deste roupa. E como ele não diz isso, mas a gente pode completar. Estive doente, você não me acolheu. Não me acolheu. E nós que também não estamos atravessando esse momento com a pessoa doente dentro da nossa casa, tirar um momentozinho para ir lá com uma visita, um telefonema, não para saber como é que ele está, não sei o que, não, deixa o outro falar. Sim. Não sei se é por aí que você concorda ou não, né? Deixa o outro falar. Principalmente nas situações de saúde mental, sabe, Cida, quando você falou isso agora, me correu muito isso. Porque a tendência, claro que tem as exceções, ainda bem, né? Mas a grande tendência é as pessoas não saberem, por não saberem muito lidar com aquela situação, as pessoas se afastam. E às vezes eram pessoas que se reuniam muito, estavam muito presentes, né? E a pessoa que está doente, né? E que está com uma depressão severa e um processo de ansiedade muito grave, se ressente, né? Porque ela está consciente ali do que está acontecendo com ela e fica mais deprimida ainda, fica mais ressentido porque cadê todas as pessoas que estavam aqui presentes no meu dia a dia e se afastaram, né? Até ela conseguir, né, no processo dela entender que as pessoas também não sabem lidar e por não saber lidar, muitas vezes se afastam. O medo até. Exatamente. Quando, na verdade, né, quando a gente não sabe o que dizer, a nossa presença diz mais do que qualquer palavra. Exatamente. E um abraço, olha, eu não sei, né, o que você pode estar precisando, mas eu estou aqui, né? Você pode me ligar quando você quiser conversar, estiver bem para isso, ou você pode, se precisar, para dar uma caminhada, me chamar. Então, assim, ser esse tipo de suporte, né, é isso que a gente está conversando. Exatamente. Ela faz a diferença para aquele pessoa que está deprimida, etc., e para o familiar que está cuidando dele. Sim, porque diminui aquela sobrecarga também fica doente também. E aí a gente está falando do cuidado, da importância daqueles que cuidam também se cuidarem. Continuar se cuidando, né? Porque a gente vê também muitos processos de adoecimento que as pessoas se aniquilam tanto por estar ali, né? Voltado para uma situação às vezes mais grave, né? E que esquecem também que precisam fazer seus exames, que precisam também se cuidar, que precisam também sair um pouco, até porque às vezes não tem essa rede toda de apoio. Exatamente. Então ficam mais sozinhas ali e vão esquecendo também de fazer esse autocuidado, que é importante. Exatamente. E aí pode começar um processo também dela ficar uma cuidadora resmungona, tudo tudo em cima das minhas costas. Minha mãe tem tantos filhos, no final ficou só comigo. Isso acontece muitas vezes, né? Então, isso é
é um fato que a gente tem que ficar muito atento. Sim. Cada um atento à sua família próxima e a sua família um pouco mais, assim, primos, tio. Não é que o outro vai parar de trabalhar, vai parar para ficar vivendo a vida daquele, mas ele, o tempinho que ele estiver. Uma palavrinha, sabe que aquela pessoa que está doente lá, o cuidador dela gosta tanto de canjica. Um exemplo que me veio aqui na cabeça agora. Se eu fiz uma canjica hoje, eu vou lá, levo uma canjica para ele. Aquilo ali vai dar um aquecimento no coração dele, né? Sim. Não precisa. Claro que precisa. Né? Uhum. E outra coisa, sabe que me vem aqui agora na cabeça? Os filhos, né? Às vezes você tem uma casa, vamos imaginar uma situação, são os pais, os avós que estão doentes, o avô, a avó. E os netos ainda são crianças, 10, 12 anos. E a família fica preocupada. Não posso deixar o fulaninho ver. Não, é o contrário. As crianças devem ser educadas também no sentido da solidariedade. Sim. Leva lá essa água para o teu avô. Fica lá um pouquinho com a tua avó. Não vai tirar a criança da... Eu estou dizendo como leiga, né? Mas não vai tirar a criança da atividade dela para ser o cuidador do avô. Mas ela ser inserida também nesse processo. Claro. Porque é a fragilidade humana, a doença, ela desperta, como a gente já falou aqui, né? Ela desperta em nós também, que não estamos tão de fora, mas estamos inseridos de fora no sentido da doença. Ali, naquele contexto, e para a criança funciona assim também, né? Nossa, somos frágeis, né? Tá vendo? Isso pode acontecer comigo um dia, né? Isso pode acabar acontecendo com a minha mãe, com meu pai, e isso acaba trazendo essa realidade, né? Para o coração, assim, de ter esse amor e esse cuidado. Né? Exatamente. E a gente está falando aqui do cuidado com amor. Com amor. Porque senão você deixa aquela criança se transformar numa pessoa de coração endurecido. Ela só tem paciência com aquele que pode trazer um troco para ela. Sim. E fora da realidade fora também, da realidade. Né, Cida? Mentir, né? Para quê? Eu acompanhei uns anos atrás um caso interessante. Eu acompanhava a criança, né? E a mãe dessa criança teve câncer. Na época, estava com câncer de mama. Então, a avó da criança inventava, a mãe estava hospitalizada depois, inventava lanches, festinhas, dizendo que a mãe estava num cruzeiro, fazendo uma viagem. Gente, não pode ser assim. Tanto que a mãe veio a falecer. Como é que essa criança vai aceitar o falecimento da mãe se ela não viveu o processo? Porque não tem um contexto, né? Ficou descontextualizado, ficou fora da realidade. Ela tem que acompanhar, ela saber. Não precisa aprofundar. Dramatizar. Mas ela sabe, a sua mãe está doente, né? Mas está cuidando. Está no hospital agora, exatamente. Não pode vir para cá, né? Porque a criança, ela absorve bem isso. Sim. Ela absorve bem. E hoje em dia ela acaba lidando também com outras crianças, né? Exato. Com características diferentes da dela e que às vezes necessitam de cuidados na própria sala de aula. E ela já está fria, ela não atende nada. Exatamente. Então aquilo não causa mais estranheza. Exatamente. Não, nossa, existem questões, né? No mundinho lá da criança ela vai saber interpretar isso dessa forma. Meu avô ficou assim, meu primo também é assim, né? Exatamente. Ela não fica alheia à realidade, que não é o caso também. Exatamente. Porque você falou muito bom essa questão da sala de aula, né? A sala da catequese, a sala de aula. Ali é um universo, é um mini universo, né? Então a criança, se ela viver nessa redoma, que ela nunca sabe de nada, ela chega ali, tem aquele colega que é diferente. Sim. Ela acha que ele é diferente, ela não sabe. Tá bem, ela não entendeu o que é. Mas ela foi acostumada a não ter medo do diferente, ela vai se aproximar. Claro, e vai brincar. Exatamente. O que era diferente passa a ser um igual para ela. Sim. Porque a criança ela tem essa mente boa, essa mente pura, né? Mas se ela for isolada de tudo que é o cara é diferente, então você se afasta, porque ele é um perigo. Né? E você desumaniza, sabe? A palavra tá boa, desumaniza. E não é por aí, né? A gente precisa... É quase, né, é muito louco a gente pensar assim, né? Mas hoje a gente precisa de processos que nos humanizem cada vez mais, né? Porque os processos que a gente acaba vendo, né, a nível de sociedade, estão tirando essa característica. Né? E a gente precisa, na nossa casa, que é a nossa igreja doméstica... E a casa é a escola da vida, né? Então, que é o nosso sistema ali, que a gente tem alguma autonomia e precisa ter, né, diante de Deus, sempre, claro, a gente precisa trazer essa humanização, né? Trazer essa realidade. Exatamente. Porque tudo que há de diferente
no primeiro momento assusta, né? Você está com o teu marido bem, de repente ele tem um AVC, ele fica todo paralisado, claro que te assusta. Sim. Isso é normal, mas passa um tempo, aí você vai se colocando ali. Aquele filho vai vendo você e lutando. Aí se você chegar, não, meu filho, deixa papai está viajando. Não, nada disso, papai está doente, vai passar por um momento. Sim. Todo mundo vai precisar se ajudar. Se ajudar. Muitas coisas. Cada um da sua maneira, Exatamente. cada um com a sua responsabilidade, Exatamente. mas é uma realidade diferente que a gente está vivendo Exatamente. agora. Então, isso é saudável, inclusive, Exatamente, sabe? exatamente. Então, eu vejo muito, a gente está vendo muito isso. O doente na família, ou a doença na família, é uma grande oportunidade para a gente viver o amor de Deus. Sim. Não adianta eu falar do amor de Deus, creio no amor de Deus, vou na igreja, proclamo o amor de Deus, exalto o amor de Deus, e diante de um tropeço na minha família, eu me desesperar. Eu esqueço de tudo. Eu esqueço de orar. Esqueço de tudo. Penso que o Senhor não está ouvindo as minhas orações, né? E Ele ouve o tempo todo. Você lembra bem que da grande amizade entre Jesus, Marta, Maria e Lázaro, né? Era um grupo assim que ele tinha uma grande amizade. A casa de Betânia era da cidade de Betânia, a casa onde ele repousava, a casa onde ele conversava. E eu estou falando para você uma coisa que você sabe, mas só para recordar, né? E um dia Jesus estava distante da família, estavam uns 2 dias de distância. E chega um mensageiro lá dizendo que Lázaro estava mal. E Jesus diz, essa doença não é de morte. E ele vem, estou reduzindo, quando ele está chegando próximo, Marta vem, se o senhor estivesse aqui, ele não tinha morrido. Briga com Jesus. Maria vem também, dá uma lamúriazinha, e Jesus diz para Marta, se creres, verás a glória de Deus. Então ele coloca uma condição ali, se você acreditar. E o que eu acho lindíssimo nesse parte do Evangelho é quando Jesus se dirige ao Pai e diz, Pai, eu te peço não por mim, mas por aqueles que estão aqui em volta, para que eles creiam em ti. E acontece o momento da ressurreição de Lázaro, quando Lázaro sai do túmulo. Então, mas o que eu quero reforçar é o seguinte, aquela família que era a família que hospedava Jesus, que era a família que se vangloriava de frente à comunhão, ele é meu amigo, nós somos amigos dele e tal. Quando vive essa situação, acha que Jesus se esqueceu. Questiona aquela demora de Jesus. Acontece que ele já via no seu coração, claro que ele, diz o Evangelho, que ele até chorou quando ele viu Lázaro, soube que o Lázaro tinha morrido. Mas aquilo teve que acontecer para a glória de Deus. Então, muitas vezes, a gente se impacienta com aquela doença que parece que não tem fim. Mas a Jesus está dizendo para a gente, se creres, verás a glória de Deus. Nem todos aqueles que estão doentes vão se curar. Porque você passeia aqui pelo Evangelho, passeia no modo figurado de dizer, você mergulha no Evangelho e você não encontra Jesus curando todo mundo. Ele cura alguns. Então, nem todas as doenças o Senhor vai não. Algumas vão continuar, mas para a glória de Deus, para aquela família. Qual é o objetivo ali? Que aquela família, creio eu, se una mais, para aquela família se una a Deus, para que nenhuma oração é perdida. Rezei tanto e fulano morreu, mas não se perdeu. Ele morreu, mas ele foi para a glória de Deus, ele morreu. Então, é muito importante a gente manter a fé nesses momentos difíceis, né? Nós temos, inclusive, um bom exemplo aqui na palavra. Vamos abrir. Só me dá uma lembradinha, ela é 2 de Coríntios. Isso. Eu lembrei aqui agora, que eu tinha separado. Então, vamos dar um tempinho para quem tiver a Bíblia poder abrir. Nós estamos na 2ª carta de São Paulo aos Coríntios. Aqui o capítulo é 12. Isso. Aqui, esse trecho que nós vamos ler, Paulo estava atravessando uma dificuldade que ele chamava de espinho na carne, mas não se sabe se era um espinho, se era uma doença, não se sabe. Mas olha o que acontece, nós vamos pegar aqui os versículos 9 e 10, não é? Isso. Versículo 9. Aqui, eu vou chegar no 8. Vamos chegar no combinado. 8. O Paulo diz assim, olha o que ele diz. 3 vezes roguei ao Senhor que o apartasse de mim. Quer dizer, ele pediu 3 vezes ao Senhor que tirasse aquela doença dele, aquele espinho,
A gente não sabe aquela situação Sim. dele. Mas ele, o Senhor, me disse: basta-te minha graça, porque é na fraqueza que se revela totalmente a minha força. Portanto, diz Paulo, prefiro gloriar-me das minhas fraquezas para que habite em mim a força de Cristo. Amém. Então, olha aqui um instantinho só antes da gente começar a oração. Interessante. Paulo, aquele apóstolo convertido pelo próprio Jesus naquele caminho para Damasco, Paulo está atravessando uma situação de doença, que aqui diz que é um espinho na carne, e ele diz que ele pediu 3 vezes ao Senhor que separasse dele. Esse 3 aqui significa muitas vezes. Sim. Até 1, 2, 3, não. Muitas vezes. Como a nossa oração de intercessão por aquele doente. Muitas vezes nós estamos orando por aquele doente, mas nós não estamos orando da maneira que o Senhor quer agir naquele doente. Às vezes está orando pedindo a cura. Sim. Né? E o Senhor tem outros planos para aquela doença. Aí o Senhor diz, o Senhor não promete a Paulo, olha, eu acho isso interessantíssimo, ele não promete a Paulo que ele vai curá-lo daquela doença. Provavelmente ele viveu até o fim com ela. O Senhor diz para ele, meu filho, para você basta a minha graça. Então o Senhor está dizendo para você que está intercedendo por um doente e que você não está vendo aquela melhora, você está sentindo que aquela doença está caminhando para um desfecho de morte. Ouça o Senhor te dizendo, para ele, para você, basta a minha graça. Porque a graça do Senhor é a bênção do Senhor, é a presença dele. É o Senhor que nos acompanha aqui e lá na eternidade. E ele diz para Paulo, porque é na fraqueza que se revela totalmente a minha força. Então o Senhor está dizendo para cada um de nós, te acalma, porque agora que você está fraco, ou por estar doente, ou por estar acompanhando um doente, tenha certeza, a minha força está agindo. Porque às vezes quando a gente está muito forte, a gente esquece do Senhor, não é verdade? Sim. Está muito alegre, reza assim, Pai nosso que estás santificado, e acabou. Mas quando a gente está doente, a gente fica, Senhor, Senhor. Então o Senhor está dizendo, é na tua fraqueza que eu revelo a minha força. Amém. Quando você está fraco, diz o Senhor, eu estou aí contigo, te alimentando, te cuidando, te fortalecendo com o Espírito Santo. Te fortalecendo. Nós baseamos essa partilha de hoje, né, Marta, grande parte dela, numa fala do Papa Francisco, em 2015, quando ele falava sobre a família. E hoje que nós estamos fazendo esse Café com Fé, lançando mão desses ensinamentos dele, a gente está sabendo que ele está atravessando um momento muito difícil de saúde, né? E que a igreja toda é conclamada a orar por ele. Então, tanto para o Papa, quanto para o nosso ente que está na nossa casa, para quanto nós que estejamos doentes, a nossa oração deve ser sempre essa, que seja feita a vossa vontade. Senhor, não nos abandone. Porque o grande risco que nós corremos, os momentos de doença, sejam elas nossas ou dos amados nossos, é a gente blasfemar. Sim. Por que comigo? Logo comigo? Por que fulano tão bom? Gente. É se debater na cruz, né? Exatamente. Em vez de por quê, vamos perguntar para quê? Para que o Senhor está permitindo essa doença na minha família? Para que o Senhor está me permitindo viver tantos anos arrastando esse problema de saúde? Ou de relacionamento, que há doenças emocionais, que nós já falamos hoje, trazidas por um relacionamento doentio. Então, que a nossa oração seja sempre essa, seja feita, não a minha, mas a vossa vontade. Então, vamos pedir isso ao Senhor agora. Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e na ação do Teu Espírito Santo, nesse momento tão especial da nossa vida, Senhor, cada um de nós aqui diante do trono da Tua graça, coloca diante dos Teus pés as nossas fraquezas, os nossos medos, as nossas dúvidas, as nossas doenças próprias ou dos nossos queridos.
Está tudo aqui, Senhor. Nós queremos te pedir agora, amado Deus, um derramamento profundo do teu Espírito Santo sobre os que cuidam e sobre os que são cuidados. Espírito Santo de Deus, te peço agora, junto com os meus irmãos, derrame sobre essa pessoa que está doente. E o Senhor sabe todas as necessidades dela, todo espinho que está cravado na carne dela. Te pedimos, Senhor, agora, a tua graça sobre esta pessoa. Se for de tua vontade, Senhor, que ela se recupere, nem que seja lentamente ou parcialmente. Mas se for de tua vontade, Senhor, que ela parta para a sua morada eterna, que assim seja feito. O que nós te pedimos agora, Senhor, é a tua presença de consolo, a tua presença de ânimo, a tua presença de esperança, Senhor. Te pedimos, Pai, em nome de Jesus, derrama o teu Espírito Santo sobre todos aqueles que cuidam de pessoas enfermas, enfermos que estão no lar, enfermos que têm prognóstico muito sombrio, enfermos emocionais. Cuida, Senhor, dessas pessoas que cuidam deles. Eu vos peço, Pai, em nome de Jesus, derrama o teu Espírito Santo sobre elas, dando-lhes sabedoria, prudência, dando-lhes paciência, que é um fruto maravilhoso do teu Espírito. Preenche o coração dos que cuidam, Senhor, com a certeza de que o que eles fazem agora, em algum dia alguém fará por eles, pois o seu amor não passa, Senhor. Que seja feita a tua vontade, Senhor. Te entregamos agora, meu amado Deus, todas as necessidades de todas essas famílias, Senhor. Que essas necessidades, sejam elas materiais, sejam elas emocionais, sejam saciadas, Senhor. Que o pão de cada dia brote nessas casas pelo amor e pelo trabalho dos que podem trabalhar. Senhor, nós te entregamos famílias que estão se agredindo porque não querem cuidar daquele doente e fica o doente sendo puxado para lá e para cá. Te entregamos essas famílias, Senhor, te pedindo misericórdia por elas. Que caia sobre essa família agora, Senhor, a graça, a bênção do amor, o amor fraterno, o amor que não mede esforços, o amor que não é egoísta, o amor que não se alegra em ofender, que não se alegra com a injustiça. Senhor, nós te pedimos misericórdia por essas famílias que disputam entre si os bens materiais que esse doente possa vir a deixar e vão deixando esse doente morrendo várias vezes. Ele morre não só pela doença, mas ele morre pelo desgosto de perceber a falta de amor no meio da sua casa. Misericórdia, Senhor. Pedimos, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus. Jesus amado, que nunca virou o rosto para um doente. Jesus amado, que se aproximava dos leprosos. Jesus amado, que curou a hemorroíça, que trouxe de volta à vida todos aqueles que lhes foram entregues. Jesus amado, nós te colocamos agora esses doentes em vossas mãos. Tantos doentes que estão sendo cuidados, como os doentes que estão se negando a cuidar deles, ou que estão cuidando apenas para receber um dinheiro, apenas por uma situação de barganha, Senhor. Te pedimos, derrama amor, Senhor, nesses corações. Que o doente aceite sua doença com passividade, com docilidade. Que ele aceite a sua doença
como forma de agradar ao Senhor, não por estar doente, mas por suportar a doença em paz. Te entregamos os que cuidam dele, para que jamais percam de vista o amor que não vive só do dinheiro, o amor que não vive só de elogios, o amor que vive no corpo cansado que se curva para lavar o doente, o amor que se vive quando as mãos estão trêmulas, mas que a si mesmo sustenta o doente. Senhor, derrama o teu amor no meio de nós. Amém. Te louvamos, Senhor, pelo derramamento da tua graça no meio de nós. Glórias a ti, Senhor. Glórias a ti, Senhor. Louvado seja teu santo e poderoso nome em nossas vidas e nas vidas de todas as famílias, Senhor. Tem uma música que está vindo muito no meu coração. Quem poderá resistir se Jesus derramando está seu sangue precioso aqui neste lugar? Nada resiste ao sangue de Jesus, nem a doença, nem a morte, nada tem poder o sangue de Jesus. Amém. Amém. Que lindo, né? A gente poderia ficar conversando acho que a noite inteira. Será que o povo ia ficar com a gente aqui, Cida? Se tiver bastante café, eles ficam acordados. É verdade. Porque não dá vontade, né, da gente parar, né? De falar desse amor imenso do nosso Senhor por nós. Saber que nada é em vão, né? Sim. Isso eu acho que já é grande parte da vitória da gente. Saber que nada é em vão, nem o nosso sofrimento, nem a nossa situação mais apertada naquele momento, espinhos na carne aqui ou ali, tudo contribui para o bem daqueles que amam o Senhor. Amém. Querido irmão, querida irmã, te convidar para comentar aqui abaixo desse vídeo, curtir, compartilhar com aqueles que você ama e participar aqui com a gente dos próximos cafezinhos aqui com bolo do nosso Café com Fé. Sua presença é muito importante para a gente, não é, Cida? Te convidamos. Então, até o próximo café. Um grande beijo. Ore por nós, que estamos aqui orando por você e por sua família.